Pessoal, dia 12 de novembro, hoje uma cena não usual, né? Nicolas Ferreira gravou vídeo desesperado, na defensiva. Ele normalmente que está na ofensiva, né? Sempre agressivo, agora está na defensiva por conta da posição dele favorável a que os trabalhadores trabalhem na jornada 6x1, ou seja, de segunda a sábado e só descansem no domingo. E que ele, Nicolas Ferreira, trabalhe só 3 vezes na semana, de terça a quinta, e descanse os outros 4 dias. E aí ele está sendo muito pressionado na internet. Bem, esse movimento, tá, chama Vida Além do Trabalho, foi criado pelo Rick Azevedo, que é um ex-balconista, ou seja, é o cara que esse cara já trabalhou na vida, né, no balcão lá, de segunda a sábado das 9 da manhã até as 1 da tarde. Então ele sabe o que é a realidade. Diferente do Nicolas, o Nicolas é playboy, né? O Nicolas, cara, já com 18 anos, eu acho que ele já era vereador em Belo Horizonte, tá? Então ele nunca teve trabalho mesmo de verdade, com ponta, registro de ponta, etc. Mas é o seguinte, esse movimento do Rick Azevedo, Vida Além do Trabalho, ontem teve tanto destaque que a Andréa Sadi, lá na Globo News, a Tati chamou ele para ser entrevistado. Hoje, no maior jornal de economia do país, né, o Valor Econômico, tava lá, redução de jornada entra no radar. Então, de fato, furou a bolha, né? Deixou de ser um assunto só da esquerda e você veja que o principal jornal que os empresários leem no país já está noticiando que realmente a redução da jornada entrou na pauta, né? Vem ganhando muito apoio popular nas redes. E aí o Nicolas deu um chilique, né? Sobre a jornada 6x1. Vamos lá. Antes de mais nada, muito engraçado, né? Esse ataque completamente coordenado de toda a internet, cobrando só eu. A culpa é minha. Porque assim, acha que eu vou simplesmente ceder à pressão. Eu não vou. Nós vamos falar a verdade sobre o projeto. Não é assim que se discute coisas complexas como o trabalho. E sim, o fim da escala 6x1 para o Brasil é algo complexo, que tem que levar diversas questões e considerações, principalmente econômicas e também culturais. E aí, pessoal, ele explica por que o trabalhador, na opinião dele, deveria trabalhar 6x1, né? Inclusive sábado, e por que ele tem o direito de trabalhar só de terça a quinta e tal. E aí, quem quiser concordar com ele e tal, sinta-se à vontade, tá? Não vou nem... Agora, quanto às críticas específicas que ele faz à redação do projeto, esse projeto que a Erika Hilton encampou, isso aí é tudo bobagem, tá? Porque, na verdade, já tem outro projeto lá, desde 2019, do deputado federal Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, tá? E é a PEC, Proposta de Emenda à Constituição 221 de 2019, que coloca que o Brasil adotaria um modelo ou 4x3, tá? 4 dias de trabalho e 3 dias de descanso, como é em grande parte da Europa, ou 5x2, né? Que seria trabalho de segunda a sexta, sábado e domingo de descanso. Isso pela CLT, tá? Tudo isso sem redução de salário. Então, na verdade, o Nicolas ele faz uma cortina de fumaça, né? A questão é que o Nicolas é a favor da jornada 6x1. E por isso que ele não aprova lá a PEC do Reginaldo Lopes, e por isso que ele detona a PEC da Erika Hilton. E se surgir outra PEC também, ele vai detonar. Tá? A questão dele é a jornada 6x1. Bem, mas mudando de assunto, pessoal, saiu uma pesquisa do Instituto MDA, contratada pela Confederação Nacional dos Transportes. Essa pesquisa, esse instituto, é o que mais acertou em 2022. Tá? Eles disseram que estava 51-49 na véspera da eleição, e de fato ficou muito próximo disso, né? Ficou 50,9 versus 49,1 o resultado final. Então eles acertaram basicamente na pinta o resultado que seria a votação do segundo turno. E eles divulgaram a pesquisa hoje, tá lá. Michele é quem mais se aproxima de Lula em intenção de voto para 2016, se Bolsonaro não concorrer. Então vamos lá. O primeiro cenário, eles colocaram quais candidatos, tá? Lula, Michele, Pablo Marçal, Ciro Gomes e Simone Tebet. Nesse cenário, Lula lidera com 34, Michele 20, Marçal 14, Ciro 9 e Tebet 9. Quando a gente retira a Michele e coloca o Tarcísio, aí fica o seguinte: Lula 35, Marçal 16, quase 17, né? 16,9, 17. Marçal 17, Tarcísio 15, Tebet 9,5 e Ciro 9,4. E aí eles ainda fizeram um último cenário em que o próprio Bolsonaro seria o candidato, ou seja, o Bolsonaro de alguma maneira teria conseguido reverter a inelegibilidade. Nesse cenário, Lula 35 e Bolsonaro 32, enquanto Marçal ficaria com 8, Tebet 8 e Ciro 6. Bem, também foram divulgados dados sobre a aprovação do governo Lula, tá? Então, tem uma avaliação positiva do governo, 35% da população, e 31% veem o governo de uma forma negativa. Então, 35 a 31. Sobre a aprovação pessoal de Lula, 50% aprovam o presidente e 46% desaprovam. Em relação às pesquisas de maio,
há um cenário de estabilidade porque as variações que aconteceram foram dentro da margem de erro. Para fechar, pessoal, uma última coisa, vocês já devem ter visto no noticiário que o Donald Trump já começou a anunciar os nomes, né, que vão formar a equipe dele no segundo mandato. E, sem nenhuma surpresa, né, só estão aparecendo extremistas na lista, tá? Gente envolvida lá com a tentativa de golpe do 6 de janeiro de 2021. Então, por exemplo, ele indicou a deputada federal Elise Stefanik para o cargo de representante dos Estados Unidos na ONU. Ela é uma golpista safada de quinta categoria, embarcou em todas aquelas acusações falsas de que o Trump teria vencido a eleição de 2020 e etc. Faz parte daquela tentativa de golpe, né, que tentou subverter ali o resultado das eleições de 2020 e, inclusive, ela votou contra a homologação dos resultados da eleição de 2020, tá? Ou seja, ela efetivamente botou as mãos na massa por um golpe de Estado nos Estados Unidos. Então é só gente desse tipo, gente antidemocrata, gente antidemocracia. Então parece que o único critério é realmente a obediência quase que canina ao Trump, né? Uma lealdade absoluta. É a única coisa que ele olha, né? Bem, outro cargo aí é a questão ambiental. 2 nomes escolhidos lá para a agência ambiental, ligados ao setor de combustíveis, lobistas, né, do setor de combustíveis fósseis. E o Trump vai tirar os Estados Unidos do Acordo de Paris, tá? Que reduz as emissões de gases do efeito estufa. Ele vai desmantelar completamente a política ambiental nos Estados Unidos. Questão de emissão de gases, de escapamento de veículo, tudo isso aí acabou, tá? O Trump vai desregulamentar isso tudo e é o seguinte, tirar petróleo, queimar tudo, no aquecimento global, segundo ele, não existe e segue o jogo. É um problema porque nós compartilhamos o planeta com eles, né? Então, isso aí vai ser um problema global, né? E uma questão que envolve Xandão, tá? É que tá aqui, Trump deve nomear o senador Marco Rubio, da Flórida, como secretário de Estado, que é o cargo mais importante do governo, da estrutura do governo dos Estados Unidos. E o Marco Rubio, como senador, já nos deu ali alguma primeira impressão, né, e péssima impressão de como ele enxerga a realidade no Brasil e etc, porque ele divulgou uma nota, tá? 4 de setembro de 2024, quando havia aquele imbróglio do Elon Musk descumprindo as leis do Brasil e etc, e aí houve a retirada do ar. Ele disse o seguinte, né, pelas liberdades básicas e nossa relação bilateral, o Brasil deve retificar esse movimento autoritário. Ontem, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro confirmou a decisão de proibir brasileiros de acessar a plataforma de mídia social X, anteriormente conhecida como Twitter. Essa proibição nacional levanta preocupações sobre a liberdade de expressão e excesso de alcance judicial no Brasil. Aí ele diz o seguinte, reparem no lixo, hein, pessoal? Há algum tempo, ouço falar da campanha de censura governamental em andamento no Brasil. A decisão recente de banir o X é a mais recente manobra do juiz Alexandre de Moraes para minar as liberdades básicas, desde multar indivíduos e entidades privadas que buscam informações sobre o X até impor censura legal. O povo brasileiro está enfrentando sérias repressões por simplesmente se envolver em uma plataforma de mídia social. Pelo bem das liberdades básicas e do nosso relacionamento bilateral, o Brasil deve retificar esse movimento autoritário. Então, assim, é um lixo de ponta a ponta, né? Ele diz aqui, primeiro, que é uma censura governamental, mas não tem nada a ver com o governo Lula. Isso aí, que ministério do Lula que tomou qualquer providência contra o Twitter? Nada, absolutamente nada. É outro poder, né? O poder judiciário, que inclusive tem membros ali indicados pelo Bolsonaro, né? Esse ministro, inclusive, Alexandre de Moraes, não foi indicado pelo Lula ou pelo PT, tal, veio do Temer, né? Agora, pessoal, é claro que aqui nessa nota ele era um senador radicalizado da Flórida, falando ali em nome dele, tá? E fazendo uma graça ali para eleitores, inclusive da base eleitoral dele na Flórida, eleitores brasileiros extremamente reacionários ali, eleitores do Trump e tal, e eleitores dele mesmo. Então, esse é um contexto. Agora, ele, como secretário de Estado dos Estados Unidos, representando a opinião dos Estados Unidos na relação com outro país, né, um Brasil, um país que tem 200 anos de relação e tal, não está garantido que ele vai manter esse tipo de abordagem, porque isso é um ataque sério, né, ao Brasil, ao Poder Judiciário brasileiro e etc. Agora, se eventualmente ele continuar com essa postura, aí ele vai simplesmente levar o Brasil a um afastamento, um esfriamento das relações completamente, das relações diplomáticas, e não vai acontecer nada com o Alexandre de Moraes em si. No máximo, se ele quiser, ele suspende o visto do Alexandre de Moraes para os Estados Unidos, que para o Alexandre de Moraes não vai fazer diferença nenhuma. E aí, pessoal, uma última coisa, vocês viram que o Trump indicou o sujeito que vai ser o diretor do Serviço de Imigração e Alfândega, Tom Homan, né? Ele vai ser o czar da fronteira, que promete aí caçar os imigrantes ilegais e tal.
Olha, são 11 milhões de pessoas que estão nessa situação e essas pessoas estão integradas na economia americana. Estão lá trabalhando de jardineiro, trabalhando de motorista, de Uber. Inclusive, eu não tenho certeza disso, tá? Mas eu desconfio muito que existe um desses 11 milhões que chama Alan dos Santos, tá? Que está em situação ilegal e dirige lá Uber, né? Isso ele próprio falou. Que ele está fazendo trabalho de Uber. Tente aí você conseguir um visto para os Estados Unidos dizendo, não, eu quero um visto para os Estados Unidos porque eu quero trabalhar como Uber nos Estados Unidos. Você não consegue, tá? Então eu desconfio que a situação do Alan dos Santos não é regularizada e que, imagina se o Alan dos Santos é preso numa batida dessas, né? Porque esse trabalho de deportar 11 milhões de pessoas vai exigir ir atrás mesmo dessas pessoas, nas casas, nas fábricas. Então, imagina se o Alan dos Santos é capturado numa coisa dessas. Pessoal, então é isso pra gente encerrar. Se você tiver interesse de trabalhar a partir da sua casa, tá? Pelo celular ou computador. Pois você sabia que pela internet tem várias formas de você trabalhar e ganhar seu dinheiro de forma honesta, tá? Então, se você tiver interesse de conseguir uma renda extra trabalhando de casa, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Se você clicar, vai entrar em contato com o Thiago. E lá ele vai te mostrar o passo a passo. Pessoal, então é isso, né? Eu fecho o vídeo agora e volto em uma próxima oportunidade.